Não, é que não dá para entender quando você tem, faz um projeto estratégico, você não faz uma análise de risco. Uma análise de risco não é um bicho de sete cabeças fazer, sabe? Então é só um quadrante. Se você tem, você faz uma análise de risco considerando, por exemplo, um quadrante de alta severidade e alta probabilidade, né? Ou seja, a probabilidade de acontecer um problema é muito provável que vai acontecer, e se acontecer vai dar uma merda gigantesca, você não pode não ter um plano de contingência. É negligência não ter um plano de contingência. Né? Então você imagina, você tem lá uma estratégia, o teu gestor embarca por essa estratégia, ele não fez uma análise de risco, daqui a 8 meses ele viu que um problema que era quase certeza que ia acontecer, realmente aconteceu. O que você faz com um caboclo desse? Você não pode nem mandar embora, né? Porque ele vai fazer cagada em outra empresa. Então, quando você faz ali uma análise de risco, né? A segunda etapa da análise de risco é quando você tem, por exemplo, uma análise SWOT, né? Uma análise SWOT ninguém sabe usar. Né? Todo mundo vai lá, lê o capítulo 1 do livro ali de um Kotler, mas não lê o capítulo 2 para aprender a análise, a fazer botar a análise SWOT em ação. Né? Quando você pega força e fraqueza, né, que é interna à empresa, e quando você pega oportunidade e ameaça, que é externa à empresa, você tem que fazer uma correlação, né? Se você tem uma oportunidade e uma força, você tem que categorizar a tua estratégia como agressiva. Eu tenho uma força e uma oportunidade, eu tenho uma estratégia agressiva, eu vou para cima. Quando eu tenho uma fraqueza e uma oportunidade, eu tenho que agrupar aquela estratégia numa estratégia de ajuste. Aquela fraqueza tem que passar a ser uma força. Não adianta você fazer uma análise SWOT que fica ali na parede estancada e ela não se mexe. A análise SWOT é uma ferramenta viva. Né? Quando eu tenho uma fraqueza e uma ameaça, eu tenho que ter uma estratégia de sobrevivência. E quando eu tenho uma força e uma ameaça, eu não posso fazer com que a ameaça coloque em risco aquilo que eu construí ao longo dos anos. Então, eu tenho uma estratégia de manutenção. Então, as suas estratégias elas têm que ser organizadas em 4 grupos: agressivo, de ajuste, manutenção e sobrevivência. Essa é a segunda etapa de você fazer uma análise de risco. A terceira etapa de você fazer uma análise de risco, quando você olha o ambiente de mercado, né, alguém iluminado já ajudou a gente a fazer uma coisa chamada análise PESTAL, que é política, econômica, social, tecnológica, ambiental e legal, né? O ambiente de mercado, quando você olha por essas perspectivas da análise PESTAL, você já sabe qual é a reestruturação que você tem que fazer dentro da empresa para que essa coisa não te pegue de surpresa. Né? Então não adianta você falar que o dólar teve um determinado comportamento quando você já sabia que tinha alguma mudança no cenário externo que ia gerar essa mudança. Então não adianta você reclamar, por exemplo, que você teve uma perda de rentabilidade, você já sabia que ia acontecer. Né? Então, quando você faz uma análise de risco baseada nesses 3 tópicos, né? Severidade versus probabilidade de acontecer, se caiu nesse quadrante, tem que ter um plano de contingência. Usa a arquitetura, o framework da matriz SWOT para te ajudar a categorizar as tuas estratégias naquelas 4 categorias: agressiva, manutenção, ajuste e sobrevivência. E quando você olhar para as ameaças que vêm do mercado, você utilizar o framework da análise pestal, não tem o que dar erro, né? Não tem como dar erro, né? Você conseguiu prever todas as possibilidades de alguma coisa te pegar de surpresa, né? Se você é um gestor, se você está executando um projeto estratégico, se você está trabalhando em inovação e se você não fez, né, essa arquitetura da análise de risco, você é um aventureiro, né? Você é um negligente, um aventureiro, e você nem mereceria ganhar nenhum tipo de budget, né, de uma organização séria, né, se você não tem esse cuidado com o dinheiro da empresa e com o resultado que você quer trazer para a empresa.